Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, professor Gilvan na área, para mais uma aula, meus queridos, de administração da qualidade. Espero que vocês consigam entender a importância da qualidade. Lembre-se, frise, coloque na mente de vocês, qualidade não é só a qualidade no produto, mas tem a ver com as especificações, tem a ver com a padronização, com alguns requisitos que precisam ser atingidos para dentro da gestão da qualidade. Tranquilo, meus queridos? Vamos focar, meu querido Rafael, para nós entendermos mais esse assunto. Vamos lá, meus queridos. A importância do sistema da gestão da qualidade. A gestão da qualidade, meus amados alunos, garante as pessoas treinadas a executar um determinado processo, de acordo com o que foi planejado. Processo produtivo, ele tem que ser controlado. Lembrando que a gestão da qualidade, gente, era mais ligado para as questões das indústrias. Era voltado só para as indústrias. Hoje não, gente. É para todas as áreas, todas. Professor, então a gestão da qualidade não serve só para as indústrias, não? Não, é para tudo. É um processo produtivo controlado. Cliente, ouvindo quanto às expectativas de satisfação. O cliente, ele tem que ser ouvido. Tá? O cliente. Eu tenho que ser um empreendedor com uma escuta ativa. Eu tenho que produzir produtos e serviços de qualidade. Porque quando eu trabalho com qualidade, com sistema de gestão de qualidade, eu consigo baixar meus custos. Meus custos operacionais, todos os meus custos possíveis, eu consigo baixar. Conseguiram compreender? Então, minha querida e maravilhosa, linda, Andréia Azevedo Duarte, você que está ligada neste momento conosco, diretamente aí de Piripiri, a gestão de qualidade, ela busca um custo muito mais baixo. Então, meus amados alunos, existem os gurus da qualidade, que nós vamos falar agora, de Demer, Duran, Krosp, Feigeban, Ishikawa, Taguchi, Shigu, Shurati. Esses são os teóricos responsáveis pelos sistemas e ferramentas da qualidade usados até o dia de hoje, que fizeram que tivessem o aumento da competitividade dentro dos parques industriais. Buscou a melhoria na qualidade de vida da população. Esses são os gurus. E eu vou mostrar para vocês esses gurus. E a importância desses gurus. Primeiro, professor Gilvan Duarte, os precursores da qualidade. William Edward Demer nasceu em 14/10. 14/10. Ele nasceu 14/10 e faleceu no dia 20/12 de 93. Quando se fala em qualidade, o primeiro nome que vem na memória é o de Edward Demer. Ele popularizou, gente, o controle da qualidade no Japão após guerra. Foi ele que teve aquele lema de levantar o Japão em 50 anos e 5. Por isso que o Japão tem essa qualidade. O Japão é uma potência, gente. É o lugar mais caro do mundo. Pode-se dizer assim. Lá o parque industrial de lá é belíssimo.
Ele desenvolveu um sistema estatístico de controle de qualidade. Dava grande importância ao envolvimento de gerências no processo. Defendia a tese de que o controle de qualidade deveria ser adotado na empresa inteira, não apenas em funções de produção. Ele que dizia, gente, a gestão da qualidade ela não pode ser algo só do nível operacional, não. Ela tem que ser do nível tático, ela tem que ser do nível estratégico. Foi ele que inventou o ciclo PDCA. Olha aí, meus queridos. Plan, planejar. Do, executar. Check, verificar. Act, agir. Foi ele que inventou. Ele disse que dentro do planejamento eu vou identificar o problema, eu vou fazer análise do fenômeno, eu vou fazer análise do processo e vou fazer o plano de ação. A gestão de qualidade ela tem isso dentro do processo. Professor, ele desenvolveu 14 princípios de melhoria de qualidade necessárias em métodos estatísticos. O pensamento central dele era esse, ó. Faça certo na primeira vez. Faça certo na primeira vez. Faça certo na primeira vez. Então eu tenho aí a qualidade e produtividade. São conceitos idênticos. Mas isto é entendido por um número muito pequeno de pessoas. Qualidade e produtividade são conceitos idênticos. Um anda perto do outro. Tem que ser medido através do índice de produtividade. Então ele trouxe 14 pontos. 14 pontos. Porque para William Edward Demer, sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião. Segundo ele. Sem dados você é apenas uma pessoa com opinião. Porque em 1996, ele descreveu 14 princípios no livro Saia da Crise, constituindo a sua teoria revolucionária na gestão, que foi um grande sucesso e funcionou como uma ferramenta de mudança organizacional e institucional no Japão pós-guerra. Ainda nos tempos atuais, honramos todas as contribuições de Deming para a gestão da qualidade e qualidade da gestão. Vice-versa. Professor, me responda uma coisa. Até hoje é utilizado essas teorias? Sim. Até o dia de hoje. Então, os 14 princípios de Deming ainda valem para os dias atuais? Sim. Até o dia de hoje. Quais são elas, professor? Os 14 pontos mais importantes de Edward Demer são: crie constância de propósito. Adote uma filosofia. 3. Interrompa a dependência de expressão. Evite ganhar apenas com base no preço. Sabia quem utilizou muito isso? De deixar muito barato os produtos. Ah, vou deixar barato os produtos. Vou deixar 100% barato. Vou vender preço, não vou vender qualidade. Gente, não venda preço. Venda benefício. Isso, desde 1986, essa filosofia está sendo colocada. Essa filosofia. Deu para entender? Conseguiram compreender? Então, meus queridos, estamos colocando aqui para vocês assuntos importantes. Alguma dúvida? Então, meus queridos alunos,
Alguma dúvida no que eu estou colocando para vocês? Então, outro, melhore constantemente a produção de serviço. Nunca dê por satisfeito. Melhore constantemente. Busque melhorar sempre. Tenha uma insatisfação positiva. Uma insatisfação positiva, professor? Sim. Uma insatisfação positiva. De suma, hiper, mega importância. Essa insatisfação positiva. Busque sempre isso. Para vocês conseguirem compreender. Deu para compreender o que eu estou colocando aqui para vocês? São pontos. Implante são pontos cruciais para você implementar dentro da sua organização. Implante a liderança no trabalho, elimine o medo, quebre barreiras entre departamentos e áreas. Lembrando que esse nono, quebrar barreiras, significa que a gestão de qualidade ela tem que existir em todos os setores. Elimine slogan, gritos de guerra, extorsões, exortações. Elimine isso, ele já disse, negócio de grito de guerra, slogan. Isso aí não traz nenhum tipo de efeito. Elimine cotas numéricas e padrões. Promova orgulho entre pessoas. Promova o treinamento e educação continuada. Coloque todos para trabalhar nos pontos anteriores. 13 pontos anteriores. Então, coloque todos para trabalhar nos pontos anteriores. Coloque todos para trabalhar nos 13 pontos anteriores. Os 13 pontos. Todos. Tem que criar essa constância de propósito. Segundo Eduardo Deming. Que isso traz pontos positivos. Isso traz pontos positivos. Certo, meus queridos alunos? Estou mostrando aí para vocês esses pontos. Então, meus queridos, são pontos, são 14 pontos que precisamos compreender e entender dentro da instituição. Tranquilo? Há alguma dúvida? Então, gente, o engenheiro Eduardo Deming, ele se juntou com Walter Schirowat, criou o método chamado ciclo PDCA nos anos de 1920. Mas esse modelo, ou ciclo, ele só veio ser utilizado, certo? Pelo Eduardo Deming, em 1950. Certo? Esse americano William Deming, ele utilizou esses pontos que eu estou mostrando aí para vocês no Japão. Então, o que seria o plan de check? Ó, identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo, plano de ação. Existem 4 pontos principais dentro do planejamento. Então, planejar, que é a identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo e plano de ação. E esse plano de ação, vocês vão utilizar o 5W2H. 5W2H. Vocês vão utilizar ele, ó, para que vocês possam... Que é isso, professor? Lembra do que eu falei na aula passada? Que seria o 5W2H? Para vocês entenderem esta aula de hoje, vocês precisam entender a aula passada. Aí vocês vão pesquisar o que é esse 5W2H, professor. O 5W2H são 7 perguntas. O que vou fazer,
como eu vou fazer, quando, quanto, como, por quê, quem vai fazer. Tem em inglês, são 5 perguntas. 7, desculpa. Depois que vocês fazem o plano de ação, você vai colocar em execução. Aí, se esse plano de ação que você colocou em execução, você vai verificar se deu tudo certo. Deu certo, professor? Foi verificado? Deu. Ação deu tranquilo? Deu. Então, vamos padronizar, professor. Vamos fazer a padronização. Agir corretivamente. Vamos corrigir alguns erros e vamos continuar. Lembrando que é um ciclo. É um ciclo. Então, popularizou o controle de qualidade ele na década de 50. Os resultados foram homogêneos através de medidas de previsão que eliminem variações. Ele fez o controle estatístico de qualidade e criou o ciclo PDCA. Ciclo PDCA, eu posso utilizar, eu posso definir, posso medir, eu posso analisar, eu posso melhorar, eu posso controlar. Ou seja, eu vou planejar, que é definir, medir e analisar. Definir o quê? Esclarecer o problema, criar uma equipe, coletar informações, medir, quebrar o problema, descrever o problema, definir o alvo, definir ações, analisar a causa raiz, desenvolver contramedidas, definir possíveis ações corretivas, fazer é melhorar, aplicar contramedidas, implementar ações corretivas, checar, professor. Checar é controlar, avaliar os resultados, padronizar o processo, definir ações para evitar recorrência, parabenizar a equipe. É isso que nós temos que fazer. Então, gente, atenção para... Eu só quero que vocês prestem atenção para a simplicidade do PDCA, que torna esse instrumento muito flexível, o que nos permite utilizá-lo e aplicá-lo tanto na gerência da empresa, como em cada um dos processos existentes em uma organização, em qualquer setor ou área. Como assim, professor? Quando eu coloco o planejar, executar, checar e agir, eu utilizo uma metodologia de Mike, MASP e A3. A3. E vocês vão utilizar isso aí, ó. Que é definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Identificar o problema, observar o problema, analisar o problema, elaborar um plano de ação, executar o plano de ação, verificar a conformidade, padronizar o processo, concluir o processo, esclarecer o problema, quebrar o problema, definir o alvo, analisar a causa raiz, desenvolver contramedidas, aplicar contramedidas. Então, é padronizar com sucesso. Se você conseguir entender esse quadro, Conceição, se você conseguir entender esse quadro, fica muito mais fácil nosso entendimento no assunto. Fica muito mais interessante. Deu para entender, meus amados? Tranquilo? Tranquilo? Conseguiram compreender? Entender? Esses pontos que eu estou trazendo aqui, importante para vocês? Então, isso é o PDCA. Pois vamos entender o resto, professor. Aí depois, veio outro percussor da gestão da qualidade, que é o nosso colega Joseph Moses Duran, que foi o primeiro a definir a gestão da qualidade, insistindo na importância de métodos, padrões para atingir os resultados desejados. Ele incentiva e defende a integração entre as diversas funções empresariais, vendo o processo como uma das ferramentas disponíveis na qualidade. Ele defende a necessidade de quebrar paradigmas, de buscar melhorias cada vez mais acentuadas e de chegar a patamares cada vez mais altos da qualidade. Joseph Duran.
Joseph Duran se concentrava na definição e na organização dos custos, no enfoque da qualidade com a atividade administrativa. Ele é o Joseph Duran, gente. Ele trabalhava muito nessas questões de se concentrar na organização, principalmente na questão de custos. Ele atribuiu a responsabilidade pela qualidade final do produto ou serviço à função da qualidade, que, em sua opinião, é um conjunto de atividades por meio dos quais vão atingir a adequação do uso, não importando em que parte das organizações são executadas. O importante é chegar no final e a gestão da qualidade ela ser atingida. É tipo o que o Vicente Falcone coloca em seu livro, O que importa é o resultado, escrito por Cristiane Corrêa. Importa é o resultado. Resultado é positivo? Beleza. Não sei em qual etapa, se eu errei ou acertei. Mas se você atingiu o objetivo, chegou à adequação do uso, então não importa em que parte das organizações foram executadas com êxito ou não. Então o importante é o resultado. Joseph Duran trabalhava nisso. Melhoria, mas ele fazia o controle da qualidade. Propôs uma trilogia das atividades para garantir a função da qualidade. Qual foi, professor? Ele falou num tal de planejamento. Ele falou no controle e melhoria da qualidade. Essa visão se fundamenta na formação de equipe de projeto para resolução de problemas um a um, melhorando a qualidade de maneira contínua. Não há ainda uma preocupação em organizar as atividades da função, de modo a garantir os melhores resultados desde o início do processo. Desde o início do processo. Gestão da qualidade é dividida em 3 pontos fundamentais: planejamento da qualidade, desenvolver produtos e processos necessários para satisfazer as necessidades dos clientes, controle da qualidade, avaliar o desempenho atual e tomar medidas para reduzir a diferença com o que foi proposto. Melhoria da qualidade, reconhecer a necessidade de melhorias e a oportunidade de melhorias em uma tarefa para todos. Reconhecer a necessidade de melhorias e a oportunidade. Veja só o que é o planejamento da qualidade. É desenvolver produtos e processos necessários para satisfazer a necessidade do cliente. A trilogia de Duran, ele trabalhava nisso. Tem que planejar para dar certo. Hoje é muito mais fácil eu buscar essa qualidade por causa da gestão. Conseguiram compreender? Está conseguindo compreender, Andréia Azevedo? Andréia Azevedo, nossa querida, está aí ligada conosco em Piripiri, cidade maravilhosa, de pessoas maravilhosas. Meu grande abraço para essa cidade. Também meu grande abraço aí vai para Hugo Napoleão e São Francisco do Piauí. Você é de onde, minha querida Conceição Lima da Silva? Então, o controle de qualidade é avaliar o desempenho atual, tomar medidas para reduzir a diferença. Melhoria de qualidade é reconhecer essa necessidade de melhorias. Olha, veja só. Planejamento. Primeiro passo, eu vou definir objetivos. Segundo passo, identificar clientes e suas necessidades. Terceiro passo, estabelecer características, produtos e processos. Controle de qualidade, estabelecer padrões de desempenho, medir desempenho, atuar sobre as diferenças e eliminá-las. Melhoria de qualidade, professor. Provar a necessidade de melhoria, identificar soluções para melhoria, manter as melhorias alcançadas. Isso chama-se a trilogia. Trilogia. Desculpa, gente, é trilogia. Conseguiram compreender? De maneira correta. Conseguiram compreender?
Ou não? Meus amados alunos. Conseguiram entender? Então, melhoria, provar essas necessidades. Então, meus queridos, foi responsável, o Joseph Durham foi responsável pela elaboração também do tal de espiral do progresso da qualidade. Que ele fala assim, ó, foco, veja só, o foco é do cliente do início ao fim. O foco no cliente é do início ao fim. Desde o início das operações, desenvolvimento ulterior do produto, operações marketing, operações de desenvolvimento do produto, cliente. Então, cliente é cliente, meus queridos. Meu foco principal. É uma versão simplificada dos processos que ocorrem diretamente dentro de uma organização. Então, eu tenho os inputs e eu tenho os outputs. Que é isso? Entradas e saídas do processo. Quem é dentro desse processo, quem é o principal foco? Cliente. Com base fundamental, Joseph Durham, ele mostra uma sequência típica dos passos necessários para o lançamento e colocação de um produto no mercado, atendendo às necessidades do cliente e do ambiente. Ele vai mostrar aqui, ó, que o custo da má qualidade é representado em porcentagem. Planejamento da qualidade. Eu tenho que ter a quantidade e o início das operações. Aí a experiência acumulada, lições aprendidas, a questão da melhoria de qualidade, desperdício crônico, a oportunidade para melhoramento, zona original de controle, pico esporádico, nova zona de controle. Tudo isso daí tem que buscar a questão da gestão da qualidade. Então, gente, as empresas que não se preocuparam com o espiral do progresso da qualidade estão fadadas ao fracasso, segundo Joseph Durham. Pois quem determina as direções das ações empreendidas pelas organizações sempre é o cliente. As empresas que não se preocuparem com o espiral do progresso da qualidade estão fadadas ao fracasso, pois quem determina a direção das ações empreendidas pelas organizações sempre é o cliente. Conseguiram compreender? Legal? Tranquilo? Conseguiram compreender? Uruçuí, meu grande abraço para essa terra maravilhosa, essa cidade. Grande abraço aí. Estamos aqui, ligada conosco, Conceição Silva, diretamente de Uruçuí. Meu grande abraço. Então, vocês estão conseguindo compreender cada um desses pontos que eu estou mostrando aqui para vocês? São pontos cruciais de suma importância. Depois, o outro guru que eu vou falar para vocês aqui é o Philip Crosby, nascido em 18/6 de 1926, faleceu em 18 de agosto de 2001. Ele é o famoso que ele dizia assim, cara, defeito zero. Zero defeito. Para ali a qualidade será alcançada plenamente apenas quando tudo sai certo, sem falhas. Ele dizia muito isso. Ele defendia a prevenção das falhas, afirmando que todos os custos envolvidos na prevenção, por muitos altos serão inferiores aos custos da determinação e correção de falhas. Então, o custo envolvido na prevenção, por muito altos que sejam, serão muito inferiores aos custos. Então, é melhor prevenir do que remediar. Lembra dessa história? Então, ele trazia isso. Defeito zero, falha zero, acidente zero. Trabalhou muito essa questão. Defeito zero, falha zero, muitos inferiores essas correções. Então, nós temos que trazer essas questões.
Ele desenvolveu 14 passos de melhoria. Formalizar o compromisso da alta direção, formar equipes de melhoria da qualidade, determinar o nível atual da qualidade, estimar o custo das não conformidades, buscar comprometimento. Caraca, professor, quer dizer que teve um que teve 14 princípios de Demme, agora nós temos os 14 princípios de Philip Crosby. Exato. Buscar comprometimento de todos, identificar a oportunidade de melhoria, planejar 0 defeitos. Capacitar todos, realizar o dia 0 defeitos. Converter o compromisso em metas. Remover as causas de erro. Implementar um programa de reconhecimento. Realizar reuniões de acompanhamento. Fazer tudo novamente, o 14. Formalizar, formar, determinar, estimar, buscar, identificar, planejar, capacitar, realizar, remover, implementar ou implantar, realizar. E tudo isso são os 14 passos para a melhoria da qualidade. Segundo Philip Crosby. Crosby também define a qualidade com a conformidade com as especificações. Esta definição é voltada inteiramente para o cliente. De novo, professor, cliente sempre em primeiro lugar, enfatizando que a qualidade é algo palpável, tangível, gerenciável, medido. Conseguiram compreender o que Crosby queria? Ele enfatiza a formação de uma equipe de melhoria, fazer certo da primeira vez, 0 defeito, especificar bem a avaliação dos custos da qualidade. Ele enfatizava isso. 5 pontos cruciais. 5 pontos cruciais. Crosby trabalhava isso. Philip Crosby trouxe o livro também. Olha o livro dele aí, ó, Crosby. A arte de se tornar um executivo. Ele lançou esse livro. Ele falava da motivação humana e o planejamento estratégico através da liderança. A importância da motivação humana e do planejamento estratégico sem se prender nem às medidas nem aos padrões pré-estabelecidos, como os anteriores fizeram. Sem se prender a padrões, mas trazer a questão da motivação humana e planejamento. Philip Crosby. Responsabilidade dos trabalhadores, pessoal. A qualidade é responsabilidade dos trabalhadores. O autor não leva em consideração outros fatores que afetam a qualidade. Ele diz que quem é a principal responsabilidade é de todos. E o que estão de fora o que estão fora do controle dos operários, por exemplo, eventuais problemas como matéria-prima, ou então erros na definição inicial do projeto, ele desconsidera. O que ele pensa em qualidade? A responsabilidade é de todos. A responsabilidade é de todos. Então, Philip Crosby, ele trabalha o seguinte: o pensamento de Crosby concentra-se no comportamento humano como o único meio para se garantir a qualidade. Ele diz que a filosofia do 0 defeito enaltece a motivação humana, exortando os funcionários a conseguir cada vez mais. É a maneira de abordar o assunto, traz resultados positivos, imediatos. No entanto, no longo prazo, a motivação das pessoas tende a diminuir e o andamento do programa de qualidade pode ficar comprometido. Nós temos um outro autor, Armand Feigebaum. Ele trabalhou a questão do TQC, que é o controle de qualidade total. O autor do livro vem da Cicla, né? Esse livro ofereceu a primeira definição de qualidade. Sua principal preocupação era eliminar falhas e erros na produção. Ele tinha uma abordagem mais generalista e abrangente sobre a gestão de qualidade, meus queridos alunos. Apesar de seu livro, os japoneses foram os primeiros a pôr em prática, em escala empresarial, os conceitos contidos no texto, usando a sigla controle de qualidade total. Por exemplo, a Toyota utilizou muito isso, a empresa Toyota. Então, o Feigebaum trouxe
a tornar o conceito que a qualidade nada mais é a soma dos esforços de toda a organização para satisfazer o cliente. Nas suas próprias palavras, qualidade é o que o usuário, o cliente diz que é. Então, ele é focado no cliente. Se o cliente diz que o produto XY tem qualidade, então estamos no caminho certo, segundo o autor Armand Feshbach. Desta forma, todos os setores da empresa são responsáveis por tornar o produto ou serviço o melhor que ele puder. Ele abriu novas perspectivas sobre a qualidade no mundo inteiro e deu origem ao maior legado, chamado a qualidade total. Todas as empresas hoje em dia, ela busca a qualidade total. Ou seja, eu pego todos aqueles conceitos que os autores disseram anteriormente, utilizam, mas buscando a satisfação do cliente, do usuário em si. Se o usuário ele diz que o produto ou o serviço tem qualidade, então eu estou no caminho certo, segundo esse autor. Então, gente, o controle de qualidade busca o planejamento e o controle de auditorias, busca ações corretivas e preventivas, busca avaliação de fornecedores, manutenção de equipamentos, busca calibração de instrumento, busca o planejamento e controle de treinamentos, indicadores de qualidade e gestão de documentos. Ou seja, é um sistema para entregar todos esforços relativos ao desenvolvimento, manutenção e melhoria de qualidade, ou seja, de todos. Ou seja, é do marketing, é da engenharia, é da produção, é do serviço, todos têm que desenvolver atividades para que possa atender às necessidades do consumidor. É de todos. Então, gente, eu trouxe aí para vocês algumas referências. Algumas referências de todo este assunto, certo? Que eu digo para vocês que ainda nós não terminamos os principais gurus da gestão da qualidade. Na nossa terceira aula, Sebastião Júnior, que é a nossa aula gravada, terceira e quarta, que serão aulas gravadas, vocês vão ver assuntos sobre gestão da qualidade. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns livros que são utilizados dentro da gestão da qualidade. Por exemplo, esse livro aqui, Gestão da Qualidade, Teorias e Casos, é muito bom. Esse livro aqui, da Maria Esmeralda, Gestão da Qualidade, Produção e Operações, muito bom. Gestão da Qualidade, Teoria e Prática, de Edilson Pacheco Palandini. E Metrologia Científica Industrial, Metrologia e Controle Dimensional. São todos esses pontos de João de Cirilo. Tá? Eu utilizei para nossas referências. Utilizei aí para nosso assunto. Todo o nosso assunto que eu utilizei aqui para vocês foi do André, certo? O André Souza Armandinho. Gestão de Qualidade, Teorias e Casos, de Edilson Pacheco. É um livro sensacional. É um livro sensacional, meus amados alunos. Então, certeza, se vocês colocarem na cabeça de vocês esses principais livros, vou repetir aqui de novo, esses principais livros, vocês não vão ter dificuldade, certo? Principalmente isso aqui, Nossos slides, eu me inspirei em todos os slides neste assunto aqui, Gestão de qualidade, teoria e casos. Então, peço para vocês, quando vocês forem responder as questões que eu vou deixar para vocês na aula gravada, quando vocês forem assistir, vocês colocarem no Google Gestão da Qualidade, certo? Os principais gurus da gestão da qualidade. Vocês não vão ter nenhuma dificuldade de ter aplicabilidade, colocar, a gestão da qualidade, aplicar a gestão de qualidade no cotidiano de vocês, certo? De maneira bem simples e tranquila, meus amados alunos. Tranquilo? Alguma dúvida, meu querido Sebastião Júnior, Conceição Lima, pessoal aí de Uruçuí, pessoal aí de São Francisco do Piauí, Hugo Napoleão, vocês têm alguma dúvida
em relação ao que foi exposto aqui para vocês deste assunto? Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida em relação à gestão da qualidade? Este assunto sobre o ciclo PDCA, este assunto do ciclo PDCA, vocês têm alguma dificuldade? O que seria esse ciclo PDCA? Qual a importância do ciclo PDCA, professor Gilvan? Por que o ciclo PDCA é de suma importância para dentro das organizações? Hein, Sebastião Júnior? Então, meus queridos, outra coisa que vocês podiam perguntar, o que é metrologia? Vocês podiam ter feito essa pergunta. O que é essa metrologia? Tem a ver com a questão do assunto, professor? De gestão de qualidade? O que é essa metrologia? Gente, é uma ciência que trabalha com a medição, certo? Eu vou colocar aqui, ó. É uma ciência, metrologia, que trabalha com a medição, ó. Medição. Anote aí. Com a medição e suas aplicações, ó. Aplicações. Então, a gestão de qualidade, ela trabalha com isso. Por exemplo, quando eu uso algumas ferramentas para medir 5 centímetros, 10 centímetros, certo? Alguma coisa do tipo. Ó, isso aqui são ferramentas, ó, de metrologia. São ferramentas de metrologia, que pode ser definido como ciência de medição e aplicações, que vai englobar, meus queridos, todos os aspectos práticos de medição. Por exemplo, quando você vai num posto de gasolina e vai medir a quantidade de gasolina realmente que está sendo colocado no seu carro, entendeu? Quando você está trabalhando em algum lugar e você está fazendo a medição de alguns setores, então metrologia é de suma importância. Ela vem do metro, que significa literalmente estudo da medida. Então vocês têm que estudar tudo sobre medidas. Tudo sobre medidas, isso significa metrologia. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. A aula de hoje trouxe para vocês este assunto sobre gestão da qualidade. Falamos do Guru Demme, falamos do Feijiban e do CROSP. Tem outros autores, professor, que o senhor vai comentar conosco? Tem sim, meus queridos. Tem Ishikawa, tem tem outros autores japoneses que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, peço para vocês assistirem às aulas gravadas, tá bom? Para vocês, quando for na próxima aula, na aula de sexta-feira, quando eu for trazer 10 questões, vocês responderem, tá bom, meus queridos? Então, gente, muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom final de semana.